Senhor, dá-nos a graça de nos recolhermos por dentro. Ensina-nos a silenciar o que é ruído, a discernir o que é essencial e a acolher tua presença que não se impõe, mas se revela com mansidão. Abre os nossos ouvidos para a tua voz e pacifica a nossa mente para que, no silêncio, encontremos direção, coragem e paz. Amém. Quando tudo silencia, o mundo exterior parece recuar um passo e a vida interior vem à frente. Há um tipo de silêncio que incomoda, porque desarma as distrações e nos coloca diante daquilo que carregamos. E há um silêncio que cura, porque acolhe o que somos com ternura e nos permite escutar o que antes parecia distante. Ouvir Deus no silêncio não é um exercício de fuga, mas de presença, não é a negação do que sentimos, mas o cuidado amoroso com a própria alma para perceber, por detrás dos ruídos, a voz que chama pelo nome. Em tempos acelerados, onde a informação se multiplica e a atenção se fragmenta, o silêncio torna-se uma prática contracultural e essencial. É nesse espaço desocupado, sem pressa e sem máscaras, que a fé amadurece e o coração percebe caminhos que a agitação não deixa ver. O silêncio não é vazio, é um campo fértil. Assim como o solo precisa de descanso para voltar a produzir, a mente e o coração precisam de pausas para recuperar a clareza e a criatividade. Quem opera a máquina sabe que existe um tempo de manutenção que impede falhas graves. Da mesma forma, quem conduz equipes, cuida de uma família, estuda ou trabalha sob pressão precisa de espaços regulares de quietude para alinhar motivação, valores e decisões. Sem silêncio, o que era vocação vira peso, o que era propósito vira confusão. Com silêncio, tarefas ganham sentido e prioridades se reordenam. Não é por acaso que, em muitos relatos de pessoas que atravessaram crises, a experiência de uma pausa profunda se revelou ponto de virada. Ao diminuir o volume do mundo, puderam diferenciar o medo da prudência, o impulso do chamado, a ansiedade da responsabilidade. Ouvir Deus no silêncio começa com o corpo. O corpo é a porta de entrada do presente. Uma respiração lenta e intencional sinaliza ao nosso sistema nervoso que não há perigo imediato. Convida o coração a desacelerar e dá à mente permissão para descansar. Inspirar pelo nariz contando suavemente até 4 e expirar pela boca contando até 6, repetindo por alguns minutos, abre espaço para uma consciência mais estável. O simples gesto de sentir o ar entrar fresco e sair aquecido reorganiza a atenção, como quem ajusta o foco de uma lente. Quando a respiração encontra um ritmo sereno, pensamentos perdem força e sentimentos se apresentam com mais honestidade. É nesse terreno de calma que a escuta se torna possível. Muitos têm receio do silêncio porque temem o que vão encontrar lá dentro. Há memórias não resolvidas, perdas que ainda doem, culpas que ainda pesam. O silêncio não promete anestesia, promete companhia. É um lugar onde Deus se oferece como presença fiel, não como acusador. No silêncio, aprendemos a trazer para a luz aquilo que escondíamos inclusive de nós mesmos. E, na luz, o que parecia impossível de suportar começa a ser compreendido, pouco a pouco, transformado. A acolhida de Deus não é um discurso, é um gesto. Ele não se confunde com as vozes duras que nos criticam por dentro. Sua voz, quando chega, é firme e mansa, verdadeira e compassiva. Ela revela sem humilhar, orienta sem violentar, fortalece sem carregar de culpa. Para quem vive sob regimes de alto estresse, como profissionais da saúde, trabalhadores embarcados, motoristas de longas distâncias, professores lidando com turmas cheias, pais e mães com múltiplas demandas, estudantes no fim do semestre, o silêncio não se oferece naturalmente. É preciso agendá-lo. 3 pausas curtas ao dia podem mudar o curso de uma jornada, uma ao despertar, outra no meio do dia e outra antes do repouso. Na primeira, uma gratidão simples e o compromisso de agir com integridade. Na segunda, um reajuste de foco e respiração consciente. Na terceira, uma revisão serena do que foi vivido e a entrega do que ficou sem solução. Esses pequenos rituais constroem um caminho interior estável. Eles não dependem de condições ideais, dependem de decisão e constância. Um canto discreto do quarto, uma cadeira perto da janela, um trecho de convés olhando o horizonte, um banco de praça, o carro estacionado antes de entrar no trabalho. Qualquer lugar que permita alguns minutos de presença pode se tornar um altar de silêncio. Ouvir Deus no silêncio inclui escutar a própria consciência. Consciência não é o medo de punição, é o lugar onde valores, experiência e graça se reúnem para iluminar. Quando a consciência pede uma correção de rota, a alma sente um incômodo que não se resolve com distração. A voz de Deus, nesse contexto, não é a soma das nossas opiniões, mas uma luz que se acende no interior e revela o que deve ser feito com serenidade e coragem. Às vezes, é pedir perdão,
Às vezes, é colocar limites, dizer não a demandas abusivas. Às vezes, é retomar um compromisso abandonado. A clareza que nasce do silêncio não elimina a dificuldade do gesto, mas enfraquece o medo paralisante. Fica mais nítido o que é prioridade, e a decisão torna-se possível. O silêncio também fala pelas pequenas coisas. A natureza, com seus ritmos, oferece um idioma de Deus. O nascer do sol diz de recomeços diários. O mar, com seu vai e vem, ensina constância. O vento no rosto lembra que existem forças invisíveis sustentando a vida. A noite estrelada lembra nossa pequenez, por isso mesmo, a grandeza do cuidado que nos alcança. Ao andar sem fones de ouvido, ao observar o que há de vida ao redor, a pessoa percebe que não está só a sustentar a própria história. Há uma sinfonia maior tocando e, quando nos calamos, conseguimos ouvir o tom que nos cabe nessa música. Essa percepção gera humildade e também convicção. Humildade para reconhecer limites, convicção para servir com o dom que temos. A escritura, lida devagar, é uma escola de silêncio. Não é preciso muitos capítulos por dia, basta um trecho breve, lido com atenção. Uma prática simples ajuda: escolher um pequeno texto, ler 2 ou 3 vezes, perceber uma palavra ou expressão que toca o coração e permanecer com ela alguns minutos. Perguntar: o que esta palavra desperta em mim? O que ela revela sobre Deus? O que me convida a fazer hoje? Ao final, agradecer e anotar brevemente. Esse exercício, repetido com fidelidade, afia o ouvido interior. De repente, uma decisão que parecia confusa encontra direção, um ressentimento antigo perde força, uma preocupação ganha caminho de solução. Não porque surgiu uma fórmula mágica, mas porque a presença de Deus, antes encoberta, tornou-se percebida. Para quem convive com ansiedade, o silêncio pode parecer uma ameaça. Os pensamentos aceleram, a mente projeta cenários, o coração dispara. É importante recordar que o silêncio não exige desempenho, exige acolhida. Se a mente está agitada, não lute contra ela, nomeie o que sente em voz baixa: medo, incerteza, cansaço, saudade. Dizer o nome de um sentimento torna menos difuso e mais manejável. Em seguida, leve esse sentimento para Deus com uma frase simples: estou com medo, fica comigo; estou cansado, dá-me teu descanso; estou confuso, ilumina minhas escolhas. A honestidade abre portas onde o esforço excessivo criaria muros. Aos poucos, a tempestade perde força, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o coração encontrou uma rocha onde se apoiar. O silêncio amadurece relacionamentos. Quantas vezes um conflito cresce não por causa do problema em si, mas por causa da pressa em responder, da necessidade de vencer a discussão, do medo de perder razão. Quando assumimos um minuto de silêncio antes de reagir, a resposta muda de temperatura. Em vez de devolver ataque, perguntamos o que a outra pessoa realmente quis dizer; em vez de levantar voz, buscamos clareza; em vez de defender posição, oferecemos presença. Isso não significa omitir-se diante de injustiças, mas escolher a firmeza com respeito, a verdade com caridade. Quem treina o silêncio aprende a ouvir além das palavras, detecta a dor por trás da agressividade, percebe que muitos gritos são pedidos de cuidado. Assim, a paz deixa de ser apenas um ideal e começa a ser um estilo de vida. Há ainda o silêncio que cura lutos. A ausência de quem amamos cria buracos que nenhuma explicação preenche. Nesse vale, a melhor oração é muitas vezes um suspiro. Deus entende lágrimas e acolhe o coração sem discurso. Com o tempo, o silêncio se torna o lugar onde a memória é restaurada. Não negamos a saudade, mas deixamos que ela seja visitada por gratidão. Guardamos histórias, ritos simples, canções, receitas, fotografias, e, na quietude, percebemos que o amor não termina com a morte, apenas muda de modo de presença. Essa descoberta não elimina a dor, mas dá-lhe outra textura; a ferida não dita a última palavra. Para integrar o silêncio à rotina, algumas práticas são úteis. Primeiro, definir um tempo e um lugar, mesmo que breves, como compromisso. Segundo, deixar o celular fora do alcance por alguns minutos, avisando a si mesmo que o mundo seguirá enquanto você cuida da própria alma. Terceiro, escolher uma âncora, a respiração, uma frase de oração, uma palavra da Escritura. Quarto, aceitar que haverá dias mais profundos e dias mais secos. Constância vale mais do que intensidade esporádica. Quinto, registrar percepções em poucas linhas, sem pressa de concluir. Ao longo das semanas, esse registro se torna mapa. Mostra por onde Deus veio, quais temas se repetem, quais passos pedem coragem. Em contextos de trabalho exigente e ambientes de risco,
cultivar breves silencios operacionais pode salvar decisões. Antes de iniciar uma operação, 3 respirações profundas e uma pergunta objetiva. O que pode dar errado? O que posso fazer para evitar? O que farei se acontecer? O silêncio aqui é ferramenta de prudência e responsabilidade. Ele não se opõe à ação, ele qualifica a ação. Quem lidera equipes pode incluir um minuto de pausa antes de reuniões, para que todos desembarquem das urgências e estejam inteiros na conversa. Essa cultura de cuidado reduz erros, aumenta a atenção coletiva e comunica respeito. O silêncio, assim, deixa de ser luxo e torna-se parte do protocolo de excelência. Ouvir Deus no silêncio não nos retira do mundo. Ao contrário, envia-nos de volta com mais lucidez e compaixão. O que se escuta na quietude pede tradução em gestos, uma mensagem de encorajamento, um pedido de perdão, um tempo doado a quem precisa, uma decisão ética mantida mesmo quando custa. A oração que não se torna vida corre o risco de ser devaneio. O silêncio que não se converte em serviço se encerra em si mesmo. Mas quando a escuta encontra compromisso, a fé ganha corpo e o cotidiano se torna altar. A forma como trabalhamos, estudamos, dirigimos, descansamos, dialogamos, tudo passa a carregar outro brilho, porque foi tocado por uma presença que dá sentido. É possível, ainda, que no silêncio nada seja escutado por muito tempo. Não por ausência de Deus, mas porque a alma está se ajustando. A tentação, nesses períodos, é desistir ou encher novamente a vida de ruídos. Vale, porém, a perseverança. Como os olhos que, ao entrar num quarto escuro, demoram alguns instantes para recuperar a visão, também a alma precisa de tempo para perceber a luz sutil da presença. A fidelidade em permanecer, ainda que sem consolações, amadurece a fé. Descobrimos que a busca já é encontro, que o próprio desejo de Deus é sinal de Deus em nós. E, de repente, num amanhecer comum, a palavra certa chega, a coragem renasce, o caminho se abre. A educação do silêncio pode começar cedo. Com crianças, 1 minuto de escuta do coração antes de dormir ensina a nomear sentimentos e a pedir ajuda. Com adolescentes, caminhar sem música por alguns quarteirões ajuda a organizar pensamentos e a reduzir a pressão de parecer sempre certo. Com idosos, recordar a própria história em voz alta diante de um neto ou amigo transforma memórias em legado e gera sentido. Em família, uma refeição sem telas por semana, com uma pergunta simples para todos responderem, pode se tornar a semente de uma nova cultura de presença. O silêncio não é ausência de conversa, é a qualidade de presença que sustenta conversas melhores. Em última análise, o silêncio revela que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser acolhido. Mistério não se opõe à razão, convida-a a ir além. No silêncio, pensamentos encontram lugar, emoções são cuidadas, decisões ganham raiz, e a fé se torna menos uma teoria e mais um encontro real. O medo do incerto não desaparece magicamente, mas perde seu trono. A esperança, então, deixa de ser apenas expectativa de futuros melhores e passa a ser um modo de caminhar, hoje, mesmo em vales sombrios. Quem aprende a ouvir Deus no silêncio carrega, por onde vai, um pequeno amanhecer dentro do peito. Se hoje o coração pulsa inquieto e a mente se sente saturada, experimente este caminho simples. Sente-se com a coluna ereta e os pés no chão. Feche os olhos, inspire contando até 4, expire contando até 6, por 3 minutos. Em seguida, diga em voz baixa uma frase curta: estou aqui. Repita-a com sinceridade, sem apressar. Permaneça 2 minutos em quietude, acolhendo os pensamentos que vierem, sem brigar com eles. Por fim, agradeça por algo concreto deste dia e peça uma luz para o próximo passo. Abra os olhos devagar. Carregue essa prática para a vida. Nela, pouco a pouco, você descobrirá que o silêncio não é ausência, é presença. E, na presença, o coração aprende a distinguir a voz que conduz daquelas que confundem. Senhor, quando tudo silencia, tu permaneces. Tua voz não disputa atenção, mas sustenta o universo, por misericórdia, sustenta também o nosso coração. Neste instante, oferecemos a ti nossas inquietações, medos e dúvidas. Coloca tua mão sobre nossa mente agitada e dá-nos o dom de um silêncio habitado por ti. Ensina-nos a respirar com serenidade, a acolher a verdade com humildade e a responder ao teu chamado com coragem. Fala-nos no íntimo, para que possamos reconhecer teus caminhos nas pequenas decisões e nos grandes desafios, e quando parecer que nada ouvimos, mantenha acesa em nós a certeza de tua fidelidade. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarda nossos pensamentos e sentimentos hoje e sempre. Amém.